Questão número 2. No plano do âmbito nacional de leitura, têm sido realizados vários estudos sobre os hábitos de leitura e sobre o número de visitas às bibliotecas públicas portuguesas dos residentes em Portugal. Num dos estudos foram analisados os hábitos de leitura desde o final do século passado até ao início deste século. Com base em dados recolhidos pelo Instituto Nacional de Estatística, construiu-se a seguinte tabela em que se apresentam, para os anos indicados, o número de utilizadores registados nas bibliotecas públicas, X, em milhares, e o correspondente número de documentos requisitados, Y, também em milhares. 2.1. Admite a válida do modelo de regressão linear de Y sobre X, obtido a partir dos dados apresentados na tabela, e admite que, em 1999, existiam 9.262 milhares de utilizadores registados nas bibliotecas públicas. Estime, com base neste modelo, o número de documentos requisitados nas bibliotecas públicas em 1999. A sua resposta apresente os valores dos parâmetros da equação da reta de regressão linear de Y sobre X, com 4 casas decimais, o valor pedido em milhares arredondado às unidades. Ora bem, então este é um típico exercício de regressão linear, portanto nós vamos pegar aqui nos dados da nossa tabela para o X e para o Y e vamos colocar na nossa calculadora, nas listas, e vamos fazer a regressão a partir daí. Então aqui na minha calculadora gráfica, a partir do menu principal, eu vou aqui à regressão e vamos começar a introduzir os dados das nossas tabelas. E agora vamos então fazer a nossa regressão linear. Vamos aqui acima. Vamos ver como é que fica o gráfico. Ok, portanto tem um aspecto mais ou menos linear. Regressão linear. E cá está, nossa reta. E basicamente este eram os dois únicos elementos, portanto o declive e a ordenada na origem, que nós necessitávamos aqui da calculadora gráfica. Agora vamos então transportar esta equação para a folha de papel e continuar a partir daí. Então agora, antes de mais, vamos indicar o que é que nós estivemos a fazer de facto na calculadora gráfica, ou seja, basicamente fomos introduzir aqui estes elementos na lista. Isto no meu caso, no caso de outras calculadoras pode ser a lista 1 e a lista 2, L1, L2, a coluna A e a coluna B, portanto, depende das máquinas. No caso da minha fica, por exemplo, inserir na lista X1 o número de utilizadoras e na lista Y1 o número de documentos. Agora, para os parâmetros, temos que o nosso A declive 0,4161, portanto com 4 casas decimais, tal como é solicitado. O B fica 1497,7654 e portanto a equação da nossa reta de regressão fica então 0,4161x mais 1497,7654. Agora o que é que se pede? Admita que em 1999 existiam 9.262 milhares de utilizadores, portanto o X, ou seja, quando o nosso X for igual a 9.262, que já vem em milhares, tudo isto já vem em milhares, portanto não é preciso fazer nenhuma conversão, de utilizadores registrados nas bibliotecas públicas, estime com base nesse modelo o número de documentos requisitados, o número de documentos que é um Y, requisitados em 1999. Bom, basicamente eu vou pegar aqui neste X e vou substituir aqui e ver quanto é que me dá o Y. Mas é a única coisa que nós temos que fazer. Y igual a 0,4161 vezes 92,62 mais 1497,7654. Vamos colocar tudo isto na calculadora. E agora, arredondado as unidades, tal como é solicitado, fica 5.352 milhares de documentos e está. 2.2. Complete o texto de acordo com os dados apresentados, selecionando a opção correta para cada espaço. Escreva na folha de respostas apenas cada um dos números 1, 2 e 3, seguido da opção a linha A, a linha B ou a linha C selecionada. O número médio de utilizadores registados nas bibliotecas públicas por os anos indicados na tabela é aproximadamente a linha A 3.892, a linha B 4.369, a linha C 5.755 milhares de utilizadores por ano. Vamos então regressar às nossas listas de calculadora e agora, em vez de irmos buscar a regressão, vamos aqui às estatísticas. Portanto, o número de utilizadores era o nosso X1, portanto isto era o número de utilizadores em milhares, isto era o número de documentos em milhares, já as estatísticas relativas ao X1. Então,
E a única coisa que nós queremos saber daqui para já é a média e dá estes 5.000, portanto o Y nós não queremos aqui o X1, 5.755 e 5.755 corresponde à opção C, portanto A1 nós vamos colocar a linha C. A mediana do respectivo número de documentos requisitados é a linha A 1996, a linha B 3.756, a linha C 3.892 milhares. E para responder a esta questão nós nem sequer precisamos de recorrer à calculadora gráfica, porque se repararmos os dados que nós temos aqui para a variável y, que é o número de documentos, já estão organizados por ordem crescente, portanto é só mesmo cortar de cima e de baixo sucessivamente até encontrar o elemento central e verificamos facilmente que está aqui na coluna correspondente ao ano de 1996, que é 3.756 milhares de documentos, e isso vai corresponder à linha B. A2 nós vamos associar a linha B. O número de utilizadores registados nas bibliotecas públicas em 1990 é cerca de a linha A 6%, a linha B 17%, a linha C 83% do número de utilizadores registados nas bibliotecas públicas em 2002. Então agora vamos basicamente aqui à nossa tabela ver os dados para 1990, que corresponde a 2.037 utilizadores, e para 2002, que corresponde a 11.893 milhares. Agora basicamente, a única coisa que eu tenho que fazer é dividir o número de utilizadores em 1990 por este aqui e depois multiplicar por 100 para dar uma porcentagem. É só fazer o cálculo de 2087 sobre 11.893 vezes 100 e isto vai dar aproximadamente a 17%. E 17% está novamente na linha B, portanto A3 nós vamos associar outra vez à linha B e esta está feita. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá em baixo na descrição tem um link para o meu site.